Salve terceiro ano, boa tarde, beleza? Bom, tá nublado o tempo aqui, acho que vai dar para sair essa aula numa boa aí. Continuando o nosso assunto, composição química dos seres vivos, vamos estudar agora o primeiro orgânico, né? Os carboidratos. O primeiro grupo, o dos monossacarídeos. Fórmula geral, CnH2nOn, como a gente vê aqui, ó. Onde esse N corresponde ao número de carbonos da molécula. Os monossacarídeos vão aí de trioses com N igual a 3 até heptoses com N igual a 7. Quais são os importantes para nós aí, né? Seriam primeiro as pentoses com N igual a 5. Por quê? Um exemplo é a ribose com fórmula C5H10O5, é componente químico do RNA. E a segunda é a desoxirribose, com fórmula geral C5H10O4, pois um grupo hidroxilo é substituído por um hidrogênio, então tem um oxigênio a menos. É componente químico do DNA. Vamos ver o próximo? Os monossacarídeos, chamados de hexoses, também são importantes para a gente, né? O N é igual a 6, então a fórmula geral deles C6H12O6. Quais são os exemplos? Glicose, frutose e galactose. Continuando a nossa aula. Segundo grupo, os disacarídeos. São formados por reação do tipo desidratação, onde a gente pode observar aqui, ó, dois monossacarídeos com fórmula C6H12O6, formando um disacarídeo, C12H22O11, e uma molécula de água então, tá? A hidrólise, obviamente, faz no sentido contrário, né? Quebra-se a molécula de água e o disacarídeo é convertido em 2-dimono. Tem o papel energético para a gente e a digestão, como eu acabei de dizer, é feita por hidrólise enzimática. Então, aqui nós temos alguns exemplos de disacarídeos, ó, sacarose, lactose e maltose. E aqui na frente eu tenho as enzimas que catalisam as reações de digestão desses disacarídeos, né? São aí, respectivamente, sacarase, lactase e maltase. Da hidrólise enzimática da sacarose, formamos aí uma molécula de glicose e uma de frutose. Da lactose, uma de glicose e uma de galactose. E da maltose, duas moléculas de glicose. Continuando. Último grupo aí, o dos polissacarídeos, né? São formados por várias moléculas de monossacarídeos, são insolúveis em água, ao contrário dos dois anteriores, né? E como exemplos temos primeiro, amido, formado por moléculas de glicose, é reserva energética em vegetais, aparecendo então essa reserva aí no caule e na raiz, são as duas regiões onde a gente encontra o amido. Continuando. Glicogênio é o próximo, também formado por moléculas de glicose, é reserva energética animal e encontramos no fígado e em músculo esquelético. O próximo é a celulose, também formado por moléculas de glicose e é componente químico, é o principal, né, componente químico da parede celular em células vegetais, né, também chamada de membrana esquelética. Tá? A quitina, ela tem um monossacarídeo diferente dos outros, é a N-acetilglucosamina, é um monossacarídeo nitrogenado, né? E a gente encontra a quitina então formando exoesqueleto de artrópodes e a parede celular de fungos. Próximo slide, por favor. Os polissacarídeos e o ser humano, né? O amido então, a digestão dele é de boa, começa na boca, finaliza-se no duodeno, né? Da hidrólise do amido, a gente forma a maltose. E aí vocês sabem como que ocorre a hidrólise enzimática da maltose, pois vimos em slide anterior. O glicogênio. Bom, o glicogênio ele é estocado aí no fígado, né? E aí nós temos dois hormônios envolvidos no processo. Primeiro, o glucagon, que converte o glicogênio em glicose, aumentando a taxa de glicose no sangue da pessoa. E a insulina, que facilita a entrada de glicose nos hepatócitos, nas células hepáticas, para a formação do glicogênio.
E por último, a celulose. A celulose a gente não é capaz de digerir. Por que, Tonão? Porque a gente não produz a enzima chamada celulase, que faz a hidrólise dela. Portanto, a celulose ela entra na nossa dieta com um papel bem interessante. São as fibras, né, moçada? Elas vão compor as fezes, vão auxiliar na retenção de água, facilitando assim o deslizamento do bolo fecal. Tudo bem? Ou das fezes. Próximo, por favor. Lipídios. Primeiro grupo, os glicerídeos, que são aí óleos em vegetais e gordura em animais, são formados por um glicerol e 3 moléculas de ácidos graxos, por reação de síntese por desidratação, e as funções são aí: reserva energética, isolante térmico, amortecedor de impactos e também contribui para a flutuabilidade de animais marinhos. O próximo, por favor. Ceras são formados por álcool e uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Função: impermeabilização de exoesqueleto de insetos e da epiderme de vegetais. Continuando a aula, fosfolipídios. Esse grupo a gente vai precisar dar um carinho nele aí, dar uma atenção para poder entender depois transporte através de membrana. Por quê? Ele é formado por glicerol, fosfato e 2 moléculas de ácidos graxos. Sendo que a cabeça da molécula que está aqui, ó, é hidrofílica e as 2 cadeias hidrofóbica, tá? A função: componentes de membranas. Tudo bem? Continuando. Aqui, ó, a cabeça, como eu disse, formada por fosfato e o glicerol, né? E aqui as 2 cadeias de ácidos graxos. Veja que em uma delas há um ponto de insaturação entre carbonos, né? Uma dupla ligação aqui, ó, o que causa então esse desvio. Essa porção é hidrofílica, então tem afinidade com a água, e essa porção é hidrofóbica, ela não tem afinidade com a água, né? Ela tem aversão à água. Por isso é que o modelo de membrana que a gente aceita até hoje aí é o modelo mosaico fluido, aquele que mostra as cabeças das moléculas de fosfolipídios voltadas para o meio extracelular e para o meio intracelular, e entre essas fileiras de cabeças de fosfolipídios aparecem as 2 cadeias de ácidos graxos. Tudo bem? Aqui nós temos um saturado e aqui um ácido graxo insaturado. Próximo, por favor. Aí, ó, o que eu acabei de descrever para vocês, né? Ó, aqui a porção das cabeças das moléculas voltadas para o meio intracelular e extracelular, e entre essa bicamada aqui, né? Essa camada com a parte hidrofóbica voltada para o meio da bicamada fosfolipídica. Beleza? Próximo, por favor. Esteroides são cadeias complexas, apresentam colesterol aí na composição química, por sinal ele é fundamental, e as funções são componentes de membranas de células animais, o colesterol aparece lá, síntese de hormônios como testosterona e estrogênio, e relação com doenças cardiovasculares, já que o colesterol ele pode, com o tempo, né, provocar no organismo o desenvolvimento de doenças ligadas aí ao sistema circulatório. Tudo bem? Como, por exemplo, entupimento de vasos ou diminuição do calibre deles, aí vem hipertensão, risco de infarto, risco de derrame. Tudo bem? Próximo, por favor. Gordura e nutrição, né? Precisamos ficar atento que é importante ingerir lipídios, né? A gente viu ali que é componente químico, o colesterol é componente químico de membrana. Mas precisamos ficar atentos a essas lipoproteínas aqui, ó. A LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que é conhecida como colesterol ruim, e o HDL, lipoproteína de alta densidade, que é considerado o colesterol bom. O colesterol ruim, ele permite que ocorra o depósito de gordura na parede dos vasos, criando aquela camada, aquela placa de ateroma, né, ocasionando a arteriosclerose. E o HDL impede que isso aconteça. Então, precisamos ficar atentos nessas frações das lipoproteínas para verificar se há risco ou não, mesmo com o colesterol um pouco alterado, se há risco ou não da pessoa estar desenvolvendo alguma doença cardiovascular. Beleza? Próximo. A gente encerra então
a frente 1, né? Esse assunto começou na página 306 com carboidratos, beleza? Beijo do gordo para vocês e acabou o Hexa 1.